Isso é também uma crença limitante que a gente tem, que a gente cresce com isso. Quer que na família tem ou teve alguém na família, do parente que passava apagando todas as luzes, né? Alguém vai lá, vai a pessoa apagando a luz, apagando a luz, apagando a luz, apagando a luz. Exatamente isso. Porque a luz acesa, você está tendo muitos gastos, você está gastando demais, você não está se preocupando, a pessoa desligada. Mas no final das contas, está a preocupação com o dinheiro. Mas será que a pessoa comunica esse sentimento de que para ela gastar menos com energia elétrica, seguindo o exemplo, né? Gastar menos com energia elétrica significa mais dinheiro no bolso, mais dinheiro poupado, mais dinheiro para investir, liberdade financeira mais próxima. É que nem o sushi, que nem cortar o cafezinho, gente, não é isso que vai adiantar. Mas são sentimentos que a gente tem e que vem da família, que vem dos avós e que vem dos bisavós, que a gente vem carregando, carregando, carregando. E ninguém antes da gente conversou provavelmente sobre isso. E a gente chegou e só carrega, né? Tanto no DNA quanto no dia a dia. Então, olha como é importante observar, mas também saber expressar os sentimentos. E, de novo, gente, falando do lado masculino, é muito difícil o cara abrir e pensar que ele tá falando, será que eu tô falando do jeito certo? Será que eu não tô falando? Porque aí não é o que eu falei, é do jeito que você falou. Muitas vezes tem isso, né? Então, assim, é muito complexo, a gente tem que trabalhar todos os dias. Todas as vezes é uma oportunidade. E isso a gente faz muito aqui. De novo, aprendi isso com a Marília. E aí ela falava alguma coisa, sabe quando tu fala, e aí alguém comentou aqui mais cedo, né? Faltou comentar da cara de ódio, né? Então, eu vou lá, eu falei alguma coisa, pá, fechou. Eu digo, ih, cara, ferrou. Eu falei, tá, pera só um pouquinho. Posso voltar? Aí tá assim, né? Já tá meio de lado, assim, né? Aí eu digo, posso voltar? Aí tá. Daí, olha só, o que eu quis dizer, isso, o que eu me expressei foi isso, ou às vezes eu já digo assim, olha, eu não sei se eu vou conseguir me expressar da melhor maneira. Então, em vez de eu sair atropelando alguma coisa e a pessoa ficar chateada, eu digo, olha, eu não sei qual é a melhor maneira de eu estar me expressando. Eu vou tentar o meu melhor para falar isso. Me avisa se estiver dando errado, porque é para ser uma coisa positiva, só que ficou negativo, me avisa, tá bom? Aí eu começo a falar, começa aquela coisa, eu digo, não, peraí. Então, vai ajustando, sabe? Então, vai ser muito difícil, mas é um processo que vem acontecendo aí há anos e anos e anos. E hoje não tem como comparar como era antes, né? Então, a questão de expressar o sentimento faz muita diferença. Exato. E assim, realmente, se a gente percebe que talvez, os homens, por terem essa comunicação mais direta e reta ali, ou nem falarem muito a respeito de nada, eles estão tendo essa dificuldade, as próprias parceiras podem também trazer essa lembrança para eles através da tradução empática. A tradução empática é uma ferramenta que a gente tem na comunicação não violenta, em que a gente faz chutes empáticos ali para tentar entender o que está rolando com o outro. Do tipo, poderia ser que eu cheguei em casa e o Thales estaria sentado no sofá com aquela cara de tipo, não acredito que você fez isso, mas ele não quer me falar o que foi. E aí eu posso falar, você ficou bravo porque eu deixei o coisa ligado, porque eu esqueci o negócio ligado? Foi isso que aconteceu? Ou seja, você ficou bravo? Perguntei. Você ficou bravo? Por que aconteceu isso? Foi isso que aconteceu? Peço essa confirmação ao final para que ele sinta ali, para que ele veja que tem esse espaço para conversarmos a respeito. Há esse espaço e eu não estou aqui na defensiva. Eu quero também entender qual que foi o impacto dessa minha ação em você. Tô abrindo esse espaço aqui através do chute empático, da tradição empática, e aí o outro pode me falar. Então, os próprios casais podem trazer essas lembranças um para os outros ali regularmente. Então, quando um esquece de trazer, o outro vai através da empatia ali, tentando entender o que aconteceu e criando esse local seguro ali de conversa no relacionamento. Porque eu costumo dizer que nós temos medo de falar sobre algum assunto, por exemplo, o dinheiro, justamente porque é desconhecido. Nós não sabemos qual vai ser o impacto de conversar sobre dinheiro. Nós não sabemos... Primeiro que a gente fica com medo de conhecer a realidade financeira do outro e talvez se decepcionar de alguma forma, ou porque o outro é talvez um pouco descontrolado, ou porque ele tem menos ou mais grana do que eu achava e tudo mais. E segundo, porque a gente tem medo da reação do outro acerca daquele assunto. E quando a gente começa a entender técnicas melhores para trazer esse assunto sem ficar com tanta preocupação, sem precisar pisar em ovos, nós vamos criando um ambiente seguro para conversar sobre isso. Por exemplo, atualmente no meu relacionamento, eu não entendo esse assunto como
como mais sendo um assunto delicado. Já é um assunto que a gente conversa extremamente aberto. Só que nem sempre foi assim. Trouxe um exemplo para vocês do início do relacionamento ali, que a gente começou bem de maneira torta. E não foi só esse exemplo. Várias vezes nós tivemos essas rixas, essas alfinetadas, essas briguinhas por conta de dinheiro, sem às vezes nem ter consciência que a gente estava meio que brigando por dinheiro. Teve até inclusive uma vez que eu me lembro muito claramente que a gente estava num show, conseguimos ir para os Estados Unidos no final, e aí a gente estava num show nos Estados Unidos. Nunca e mais aí... comeu sushi por 3 anos, não comeu sushi. Exatamente. Aí rolou essa viagem e eu não tinha cartão de crédito, eu tinha cartão de débito somente, aquele Visa Travel Money, e o meu dinheiro acabou. E aí eu falei, eu não vou levar dinheiro em espécie pro show, muito medo de ser roubado, etc. Vamos gastar então no seu cartão que tá aí com você, beleza? Beleza. E chegou uma hora que eu fiquei com fome, deu um intervalo lá, e aí eu falei com o Thales, bora então, sei lá, comprar um cachorro quente? E aí ele falou, não, bora. E aí ele chegou do lado do cachorro quente e tava vendendo batata frita. Tinha uma outra barraquinha de batata frita. Ele falou, mas o cachorro quente é $2, batata frita é $1. Bora de batata frita? Eu entendi naquele momento que ele estava me alfinetando porque eu queria gastar mais. Que eu estava sendo chamada ali de descontrolada, porque numa viagem em dólar e tal, eu estava querendo gastar mais. Depois de muito conversar, ao final de muita birra que eu fiz e cara fechada, que eu entendi que eu estava sendo julgada, eu entendi que ele só queria batata frita mesmo. Ele acabou mencionando que eram $2 e $1, não sei porquê, mas no final ele queria a danada da batata frita. E eu achando que era por conta de dinheiro. Então a gente começa, quando a gente não conversa abertamente sobre as nossas finanças, a gente começa, inclusive, a criar conflitos que nem precisariam existir. Que nem seriam para serem conflitos se nós tivéssemos uma abertura para conversar a respeito. Se fosse isso hoje em dia, eu perguntaria, você tá querendo comprar batata porque é mais barata? É isso? E aí ele me falaria, ele também não se sentiria julgado por essa pergunta. Mas ali eu não tava sentindo espaço nem pra perguntar isso. Eu já assumi, já me contei a história de que era por causa disso e que ele tava falando que eu tava gastando demais, que eu não deveria gastar nada. No final eu não comi nada e ele comeu a batata frita. Comeu eu sou duas batatas fritas. Então, assim, a gente precisa ter essa fluidez no casal para conversar a respeito disso, porque vão ser conflitos que vão surgindo que não tem somente a ver com dinheiro, mas que a base é essa. E a gente não quer isso para a nossa vida.